No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os elementos e os fatores do clima, assunto bem comum aí na escola, no 7º, 8º ano, e também nos vestibulares, como o Enem. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, vem comigo para o vídeo. E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Paulo, professor de Geografia. Como sempre, uma satisfação ter vocês aqui comigo na Geo Ilustrada. Nosso assunto de hoje, os elementos e fatores do clima. Então, sem enrolações, como é a marca registrada aqui do canal, vamos lá, começar então com as diferenças entre clima e tempo. Basicamente, o clima é o conjunto dos fenômenos meteorológicos que caracterizam a condição média da atmosfera em determinado local. Já o tempo é uma condição passageira, de curta duração, dos fenômenos atmosféricos. Então, basicamente, enquanto o clima vai apontar para uma condição média da atmosfera, o tempo vai estabelecer uma condição passageira. É o mesmo que você dizer, a minha cidade é predominantemente quente, porém, nos últimos dias está fazendo frio aqui. É basicamente isso. Eu não vou me aprofundar nessa questão porque já tem um vídeo aqui explicando isso certinho. Eu vou deixar o link no card aqui em cima e também na descrição aqui embaixo. Ah, professor, e por que é importante eu saber disso? Porque neste vídeo nós estamos discutindo sobre os elementos e fatores do clima. Então saber essas diferenças é essencial. Beleza? Antes de entrarmos nos fatores do clima, vamos entender quais são os elementos do clima e o que eles são. Bom, basicamente, eles são os elementos que compõem o clima e caracterizam a atmosfera de determinado local. Mas para facilitar aqui para você, os elementos do clima são basicamente aqueles aspectos que nós podemos sentir. Consequentemente, eles também podem ser mensurados, medidos. E quais são eles? São 3 os principais: a temperatura, a pressão atmosférica e a umidade. Quando você chega em algum lugar, você consegue sentir se lá está muito quente, se está muito frio, se está seco ou úmido, principalmente para quem tem algum problema respiratório. O nariz já indica se aquele lugar está muito úmido ou muito seco. Quem tem as rinites da vida aí sabe do que eu estou falando. Bom, vamos agora falar sobre cada um dos elementos do clima, começando com a temperatura. E basicamente ela se refere ao calor, ao calor presente na atmosfera. Já a pressão atmosférica se refere ao peso ou à força que são exercidos pelo ar. E essa pressão vai variar de acordo com a altitude. Ou seja, se eu estou em locais baixos, a tendência é que eu sinta mais a pressão atmosférica do que se eu estiver, por exemplo, num local muito alto. Isso porque a concentração de gases presentes na atmosfera tendem a ficar menor nesses locais de altas altitudes. Por que você acha, por exemplo, que o jogador do seu time passa mal quando vai jogar lá na Libertadores, na altitude da Bolívia? Porque lá a concentração de oxigênio na atmosfera é menor, pois é um local extremamente elevado. A isso dá-se o nome de ar rarefeito, pois é um ar menos denso. Não se esqueça disso, beleza? E o último é a umidade do ar, que se refere à quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. Simples assim. Então, esses são os 3 principais elementos do clima. Vamos agora falar dos fatores do clima. Ah, tem diferença, professor? Sim, tem muita diferença. Mas o que vem a ser os fatores do clima? Basicamente, eles são os fatores que influenciam e determinam os elementos do clima. Por exemplo, os fatores vão influenciar a quantidade de calor que determinado local recebe, o quão úmido ou quão seco ele será, e por aí vai, beleza? Bem simples, né? Vamos então passar um panorama geral de cada um dos fatores do clima. O primeiro deles é a latitude. Mas o que é a latitude? Ela se refere àquelas linhas imaginárias horizontais que circulam o planeta Terra e que, em conjunto com a longitude, vão definir as coordenadas geográficas. Só que, para além disso, as latitudes também vão demarcar as zonas térmicas do planeta. Ou seja, quanto mais próximo à linha do Equador, mais radiação solar esse local receberá. E quanto mais próximo aos polos, menos radiação solar. O segundo fator é o relevo. Você lembra quando eu disse lá no começo que quanto mais subimos, menor será a pressão atmosférica? O mesmo ocorre com a temperatura. Quanto mais subimos, menor tende a ser a temperatura. Por isso que locais situados na mesma latitude podem ser mais ou menos frios de acordo com a sua altitude. Por exemplo, a cidade de Curitiba está situada a mais ou menos 900 metros de altitude e a sua temperatura média é de cerca de 16,5 graus Celsius.
Já a cidade de Paranaguá, também situada no estado do Paraná, está ali bem próxima do nível do mar, a cerca de 6 metros de altitude, e a sua temperatura média é de cerca de 19,6 graus Celsius. Outro aspecto importante do relevo é que os locais mais altos podem impedir, por exemplo, a passagem de massas de ar, podendo gerar regiões mais secas ou até mesmo desérticas. O terceiro fator do clima é a vegetação, que vai interferir no clima de diversas formas diferentes, como por exemplo através da contenção e da absorção dos raios solares, minimizando assim os seus efeitos. Outro ponto é que os locais com maior vegetação tendem a elevar a umidade por meio da evapotranspiração, que se refere à perda de água no solo por meio da evaporação e a perda de água da vegetação por meio da transpiração. Por isso que locais mais arborizados tendem a ser mais frescos. E você com certeza já sentiu isso, né? Aí onde você mora ou em qualquer outro lugar. Se você vai para um lugar com muito concreto, por exemplo, ele vai ser muito mais quente do que um local arborizado. O quarto fator do clima que eu destaco é a maritimidade e a continentalidade, que se refere ao quão próximo ou afastado de mares ou oceanos determinado local estará. Por exemplo, cidades litorâneas como Rio de Janeiro são mais afetadas pela maritimidade, enquanto locais mais interioranos, como por exemplo a região centro-oeste do Brasil de forma geral, tendem a ser mais afetadas pela continentalidade. Isso afeta principalmente a umidade e a temperatura desses locais. Por exemplo, os locais afetados pela maritimidade tendem a ser mais úmidos do que os locais afetados pela continentalidade, pelo motivo óbvio de estarem mais próximos aos mares e oceanos. Isso também faz com que esses locais tenham uma amplitude térmica menor. O que é amplitude térmica, professor? É a diferença entre a temperatura máxima e mínima de um local no mesmo dia. E isso ocorre porque os locais mais úmidos, por conta da maior concentração de vapor d'água na atmosfera, têm mais capacidade de reter o calor, causando menor variação na amplitude térmica do que os locais mais secos. Bem tranquilo, né? Vamos entrar agora nos dois últimos fatores do clima. Mas antes disso, se este vídeo estiver te ajudando, deixe um like aí, comente o que você gostou, o que você também não gostou, que isso ajuda demais. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e bora lá para a parte final do vídeo. O quinto fator do clima são as correntes marítimas, que são basicamente correntes com características semelhantes, tanto de temperatura quanto de salinidade. Bom, sucintamente, nós temos as correntes quentes, que são geradas nas regiões equatoriais, e as correntes frias, que são geradas nas regiões polares. E aí, bem a grosso modo, vai acontecer o seguinte: as correntes quentes vão gerar maior evaporação da água, aumentando consequentemente a umidade de determinado local, gerando também mais chuvas. E o oposto ocorre nas regiões afetadas pelas correntes frias, que vão gerar menos evaporação, porque estamos falando de águas frias, consequentemente, menos umidade e também menos chuvas, beleza? Isso de uma forma bem sintética, é claro. Vamos agora entrar no último fator do clima, que são as massas de ar. E desde já agradeço para você, guerreiro ou guerreira, que sobreviveu até aqui. Isso aqui é muito complexo, pois envolve a circulação geral da atmosfera, que daria um vídeo somente para falar sobre isso. Inclusive, você quer que eu faça esse vídeo? Deixa aí nos comentários, tá? Se tiver um bom feedback, eu farei. E se você estiver assistindo esse vídeo no futuro e eu já tiver gravado o outro vídeo sobre as massas de ar, ele estará aqui no card aqui em cima, beleza? Mas sucintamente, o que vem a ser as massas de ar? Basicamente, elas são grandes volumes de ar que cobrem superfícies de centenas de quilômetros e que têm características similares, como a temperatura, por exemplo. E elas vão se formar sobre grandes extensões da superfície terrestre que possuam características homogêneas. Por exemplo, sobre os oceanos, sobre as florestas ou até mesmo sobre os desertos. Além disso, as massas de ar também vão guardar características dos locais sobre os quais elas foram formadas. Por exemplo, uma massa de ar polar vai ser fria, enquanto uma massa de ar equatorial vai ser mais quente, que vão afetar, consequentemente, as condições climáticas de determinados locais. Estou deixando 2 vídeos complementares aí na tela, espero de verdade que eu possa ter te ajudado. Não esqueça daquele like, do comentário para fortalecer o trabalho e valeu, até a próxima, tchau, tchau!